Boa noite, graça e paz. Eu não sei se você está passando por isso exatamente agora, mas certamente em algum momento você já enfrentou aquele momento em que você se lembra de situações ruins do passado, pecados do seu passado, e aquilo traz um sentimento de remorso no seu coração, aquela angústia de remorso. Coisas que você não gostaria de ter feito, mas fez. E agora não tem mais como consertar, apagar, porque já passou, é passado. E sabe também aquela preocupação do dia a dia com as necessidades? Necessidades reais que você tem no presente, mas que simplesmente você não consegue resolver. Você não consegue alcançar, você não consegue satisfazer. O dia apresenta as necessidades e você não as resolve, ou pelo menos tem a sensação de não as resolver, e o próximo dia apresenta novas necessidades, e assim por diante. O seu presente vai sendo engolido por necessidades e por sensações que você tem de simplesmente não estar conseguindo, não estar conseguindo resolver, atingir, alcançar um bom resultado. Eu gostaria de pensar também sobre as questões que invadem nosso coração com relação ao futuro. Perguntas. Perguntas sobre o seu futuro. Como será o ano que vem? Como será a minha vida financeira? Como estará a minha família? Meus filhos? O que será da vida do meu filho? Do namoro? Do casamento? Da profissão? Dos estudos? Será que eu vou passar de ano? Será que eu vou ser promovido? Será que eu vou ser demitido? Perguntas que invadem o nosso coração e nos enchem de sentimentos angustiantes também. Tanto o remorso do passado, as necessidades do presente, como as perguntas sem respostas para o nosso futuro. Tudo isso traz para o nosso ser algo que é bem conhecido de todos nós e das Escrituras Sagradas, que é a ansiedade. Ansiedade é essa sensação de que você simplesmente não tem poder para corrigir os problemas do passado. Você não tem poder suficiente para simplesmente resolver no estalo de dedo as necessidades do presente. E você também não tem poder de prever, como numa bola de cristal, as situações do futuro para que você reaja melhor agora. Você simplesmente se sente sem controle sobre o seu passado, o seu presente e o seu futuro. E isso invade o seu coração e te coloca numa situação de ansiedade. É um estado de alerta. Esse estado de alerta, dizem aí as pesquisas científicas, que tem sido algo cada vez mais comum em nosso meio e tem se instalado na sociedade como um todo, não só no Brasil, mas em todo o mundo, como uma espécie de doença que tem angustiado as pessoas, trazido depressão, tristeza. Esse estado de ansiedade, ele causa um estresse tão grande que deixa a respiração ofegante, as pupilas dilatadas, a pele arrepiada, porque ele aumenta as nossas sensibilidades. É como se você estivesse na iminência de ser atacado por um grande e feroz animal. Então a sua pupila se dilata, o seu corpo reage, sua musculatura contrai, o seu coração bate acelerado, oxigena, porque você precisa então reagir àquela situação. Mas na realidade não tem um animal, não tem um perigo. Toda essa situação de alerta que o seu corpo reage e apresenta é real, mas a situação ela envolve algo que nem é tão real assim, que são os remorsos. São as necessidades do presente e as perguntas sem respostas do futuro. Mas nós não conseguimos simplesmente nos livrar dessa situação de estresse. Achar, encontrar a solução, como eu disse, no estalo de dedo. Nós ficamos então num estado constante, mesmo fora das crises
de ansiedade, de preocupação, de alerta, de angústia, de sofrimento. Nós ficamos numa situação geral, dia e noite, de preocupação. E a preocupação nada mais é de que uma luta pelo controle. Sim. Você que é crente declara que Deus tem o controle de todas as coisas. Todos nós falamos isso. Nós conhecemos bem o que Paulo diz ali em Romanos 8, 28. Mas ainda assim nós ficamos preocupados. Preocupados com todas essas questões que nos trazem remorsos, preocupações e perguntas. A gente coloca a mão na cabeça e diz: e agora? O que eu faço? Será que eu vou ter o suficiente? Será que eu vou ter o bastante ou não? Será que vai resolver ou não? Será que vai melhorar ou não? Deixa eu te dar uma notícia que nem é uma nova notícia. É a velha notícia que você que é crente já sabe, e você que não é crente, não professou a Cristo, você também já ouviu falar dessa notícia. A notícia é de que nós fomos libertos. Libertos de ter que encontrar o nosso próprio caminho. Libertos de ter de controlar todas as coisas. Deixa eu ler algo para você que está em 1 Coríntios, capítulo 7, verso 23. Ele diz: por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Nesse texto, o apóstolo Paulo está dizendo que aqueles que estão em Cristo, eles não aderiram a um novo movimento de fé apenas. Eles não aderiram a um novo sistema religioso apenas. Aqueles que estão em Cristo, eles foram comprados. Foi pago. Um preço de sangue, você não vai encontrar isso em nenhuma outra religião. Cristo morreu pagando o preço dos erros do seu passado, dos seus pecados. Sim. E quando você confessa a Cristo, o sacrifício dele é recebido pelo Pai como o preço pago. Você é perdoado. As situações que aconteceram no passado, uma vez confessadas e assim perdoadas em Cristo, elas são lançadas no esquecimento. Hebreus 10, versículo 17, diz que o seu passado está coberto pelo sangue. Esquecido. Você não vai ser mais cobrado porque a dívida já foi paga. Deus nos guarda, então, também no presente, como nós vemos no Salmo 127. Não adianta a nossa luta, essa necessidade de lutar e combater para resolver as coisas do presente, porque se Ele não guarda, em vão nós lutamos e guardamos. Ele supre as nossas necessidades. Ele não te dá tudo o que você gostaria de ter, pelo seu próprio bem. Mas como o Salmo 23 diz, Ele não te deixa ter falta de nada, porque Ele é seu pastor. Ele provê para o seu presente, como o maná. Se você juntar para o outro dia, não funciona. É dia a dia. Isso tudo para que nós entendamos que Ele pagou o preço de sangue. E nós fomos comprados por Ele, então Ele nos dá a medida que nós necessitamos. Isso cria em nós uma relação de dependência, que está totalmente contrário com o problema que eu mencionei no início, da ansiedade. A ansiedade é uma necessidade que o mundo tem nos imposto de ter o controle das nossas vidas. E entregar os seus caminhos a Cristo é realmente reconhecer que acabou, você não tem controle de nada, você não pode resolver nada, você está nas mãos dele. Isso traz uma leveza com relação àquelas perguntas do futuro, porque Ele tem um futuro muito bem planejado para você. Ele cobre
os pecados do seu passado e Ele supre as necessidades do seu presente. Eu sei que se você está nesse exato momento numa situação de completa ansiedade, ouvir-me falando essas coisas não resolve simplesmente. Mas é porque essa verdade, ela precisa ser entendida e abraçada por você, e então experimentada, vivenciada. É assim que Deus age conosco na sua soberania e na nossa responsabilidade de ir até Ele, dia a dia, confessá-lo, buscá-lo e entregar a Ele esses fardos que têm angustiado o nosso ser, que têm pesado sobre as nossas costas. O fardo que Ele tem para nós é leve, é justiça, é verdade, é paz. Você não precisa mais carregar os fardos do controle da sua vida. Porque eu não sei se alguém já tinha te dito isso, mas eu quero te dizer agora, você não tem controle nenhum da sua vida. Ele é que tem. E você é mero marionete nas mãos de Deus? Também não. Você tem responsabilidades. Responsabilidades de agora, sendo comprado, caminhar de acordo com a palavra dele. Responsabilidade de discernir exatamente sobre a preocupação, a ansiedade, a angústia, o remorso. Responsabilidade de discernir sobre isso e então entregar nas mãos dele. Você que ainda não confessou a Cristo, você tem responsabilidade. Se você entende todas essas coisas e entende que Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida, você tem a responsabilidade de confessá-lo. Você não pode ficar aí na sua casa com a sua Bíblia, criando a sua própria religião da sua casa. Não, você tem responsabilidades. E essas responsabilidades é o que Cristo chama de jugo leve, suave, um fardo leve, que é simplesmente ser dirigido pela palavra de Deus. E então, lançar o passado para trás e correr para frente, sabendo que Ele supre as suas necessidades do presente. E o futuro, se você está em Cristo, é o melhor dos futuros que você poderia imaginar. E digo mais, ele está muito melhor do que você consegue imaginar. Tanto com relação à sua vida, família, criação de filhos, profissão, saúde, vida, morte. É muito melhor do que você pode imaginar. Entrega seu caminho ao Senhor. Confia nele. O mais, Ele fará. Vamos orar. Senhor Deus, Pai de amor, nós louvamos o Teu nome, porque a Tua palavra nos revela, ó Pai, sobre essas coisas tão grandiosas, que nos trazem paz e segurança em confiar em Ti, sabendo que fora do Senhor nós não vamos encontrar paz nas nossas próprias lutas, conquistas, preocupações. Ó Pai, muito obrigado pelo Teu Evangelho salvador, restaurador. Obrigado, ó Pai, pelo sacrifício de Cristo, pelo qual nós fomos comprados com preço de sangue. Agora, ó Pai, conduza-nos. Nós sequer sabemos lidar com esse remorso. E eu peço então que o Senhor tire do nosso ser esse peso das culpas que nós simplesmente insistimos em continuar a carregá-las em nossas costas. Eu peço que o Senhor nos dê, ó Pai, tranquilidade de saber que o Senhor nos supre as necessidades do presente. E eu peço também que o Senhor retire de nós todos esses questionamentos, perguntas que envolvem o nosso futuro, trazendo-nos, ó Pai, uma paz que excede o nosso entendimento agora, no presente e em todo o nosso futuro. Uma paz que também nos traz tranquilidade ao nos lembrar do passado, que nós simplesmente não podemos apagar. Enfim, Senhor, derrama sobre nós a paz e sobre aqueles que, porventura, ainda não te confessaram, ó Pai. Traga-os a este caminho de paz, de tranquilidade. Conforta-os, consola-os, converte-os. Eu peço tudo isso por sobre todos nós, em nome de Jesus.
Amém. Que Deus te abençoe. Tenha uma ótima noite. Até mais.